Resumo em áudio: a coragem de ser imperfeito. Como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é. Introdução. Você já se sentiu insuficiente? Já acreditou que precisava ser mais perfeito, mais forte, mais inteligente ou mais capaz para ser aceito? Se sim, você não está sozinho. Brené Brown, pesquisadora que dedicou mais de uma década ao estudo da vulnerabilidade, da coragem e da vergonha, descobriu algo surpreendente. As pessoas mais felizes, mais leves e mais realizadas são justamente aquelas que aceitam ser imperfeitas. Este resumo vai te guiar pelos principais conceitos do livro, mostrando de forma simples e prática como aceitar sua vulnerabilidade, lidar com o medo do julgamento, superar a vergonha, fortalecer conexões, viver com mais autenticidade e, acima de tudo, ousar ser você, sem máscaras. Vamos começar. Capítulo 1. A armadura da perfeição. A maioria de nós cresce acreditando que vulnerabilidade é fraqueza, mostrar sentimentos é perigoso, errar é inaceitável. E por isso, sem perceber, construímos armaduras. Perfeccionismo, necessidade de agradar, autocobrança excessiva, comparação constante, medo de falhar. Essas armaduras nos dão a sensação de proteção, mas elas nos afastam da vida real. Porque perfeccionismo não é o mesmo que buscar excelência. Perfeccionismo é a tentativa desesperada de evitar críticas, rejeição e julgamentos. É olhar para si mesmo e dizer: se eu for perfeito, ninguém pode me machucar. O problema? A perfeição é impossível. E quanto mais você tenta alcançá-la, mais se sente inadequado. A armadura que você veste para se proteger te impede de viver. Capítulo 2. O peso da vergonha. A vergonha é um dos sentimentos mais poderosos e silenciosos que existem. Ela diz: eu não sou bom o bastante. Se descobrirem isso sobre mim, vão me rejeitar. Eu não mereço amor, atenção ou respeito. Brené Brown explica que a vergonha cresce na escuridão. Ela se alimenta do segredo, do silêncio e do medo. E ela tem duas consequências perigosas. 1. Nos faz esconder quem realmente somos. Criamos versões editadas da nossa vida. Mostramos só o que é bonito, controlado, perfeito. 2. Nos desconecta das pessoas, porque ninguém consegue se conectar de verdade com uma máscara. Exemplo prático. Uma pessoa que tem vergonha de parecer insegura vira alguém frio, distante, sempre forte. Uma pessoa que tem vergonha de falhar vira alguém que nunca tenta nada novo. Uma pessoa que tem vergonha do passado vira alguém que vive se protegendo, desconfiando, se escondendo. A vergonha nos paralisa. A coragem nos liberta. Capítulo 3. A vulnerabilidade como força. Brené Brown mostra uma verdade que parece contraditória. Vulnerabilidade não é fraqueza. Vulnerabilidade é coragem em sua forma mais pura. Vulnerabilidade é dizer: eu não sei, pedir ajuda, admitir que errou, mostrar seus sentimentos, tentar mesmo com medo, ser honesto sobre suas imperfeições, fazer algo sem garantia de sucesso. Você só consegue amar profundamente, criar conexões reais, mudar de carreira, começar um sonho, pedir perdão, dar o primeiro passo, se tiver coragem de ser vulnerável. É impossível criar algo significativo tentando evitar todo o risco. O medo protege. A vulnerabilidade transforma. Capítulo 4. O mito da vida perfeita. Vivemos em uma sociedade que glorifica a vida perfeita. Corpo perfeito, carreira perfeita, família perfeita, casa perfeita, rotina perfeita, resultados perfeitos. Só que isso cria um padrão inalcançável. E o efeito colateral é devastador. Pessoas acreditando que são fracassadas por ter problemas normais. Pessoas se comparando com vidas que nem são reais. Pessoas tentando impressionar em vez de viver. Brené Brown explica: nossa cultura cria um ideal de perfeição e vende como se fosse alcançável. Mas ninguém vive isso, nem quem vende.
Quando você quebra esse mito, descobre que ser humano significa ter dúvidas, errar, sentir medo, viver dias ruins, recomeçar 1000 vezes, e está tudo bem. Capítulo 5. A aceitação da imperfeição. Aceitar sua imperfeição não significa se acomodar. Significa se libertar da autocobrança cruel. Aceitar sua imperfeição é dizer: eu faço o meu melhor, e isso é suficiente. Parar de se comparar com todo mundo. Reconhecer seus limites. Ser gentil consigo mesmo. Tratar erros como aprendizado, não como desastre. Imagine acordar sem o peso de tentar ser perfeito, sem medo de decepcionar os outros, sem precisar interpretar um papel. Isso é leveza. Isso é saúde emocional. Isso é liberdade. Capítulo 6. A coragem de ser você. Ser você, de verdade, exige coragem. Coragem para ser honesto sobre suas emoções, se expressar sem medo, assumir escolhas que os outros não entendem, dizer não, defender seus limites, seguir seu próprio caminho. Brené Brown chama isso de viver inteiramente. É quando você se mostra como é, sem máscaras, sem tentar agradar todo mundo, sem tentar ser perfeito. E algo incrível acontece. Você atrai pessoas que te valorizam pelo que você é. Você cria relacionamentos mais profundos. Você se sente mais leve, mais confiante, mais em paz. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser verdadeiro. Capítulo 7. Conexões verdadeiras. A vulnerabilidade é a porta para conexões reais. Conexão verdadeira nasce quando alguém tem coragem de dizer: isso sou eu, com meus medos, meus defeitos, minhas histórias. E ainda assim, mereço amor e respeito. Para criar conexões verdadeiras, 1. Seja autêntico. Não finja ser quem não é. 2. Escute sem julgamento. As pessoas querem ser vistas e ouvidas. 3. Compartilhe suas dores com pessoas confiáveis. Não é sobre se expor a qualquer um, mas sobre permitir intimidade. 4. Reconheça que todos são imperfeitos. Não coloque ninguém num pedestal. Toda conexão é construída quando duas almas dizem: eu também sou humano. Capítulo 8. Superando o medo de falhar. O medo de falhar faz com que muita gente nem tente. Mas Brené Brown explica que a única forma de viver plenamente é arriscando. Não existe sucesso sem vulnerabilidade. Todo fracasso verdadeiro nasce da tentativa. E isso é coragem. Pense nas pessoas que você admira. Empreendedores, líderes, artistas, criadores, atletas. Todos eles falharam muitas vezes. E isso não diminui nada. Pelo contrário, isso foi o que os fortaleceu. A pergunta não é: e se eu falhar? A pergunta é: e se eu nunca tentar? Falhar faz parte. Parar de tentar é o verdadeiro risco. Capítulo 9. Ser gentil consigo mesmo. Brené Brown apresenta a ideia de autocompaixão, algo essencial para quem quer viver sem a armadura da perfeição. Autocompaixão é falar consigo mesmo como falaria com alguém que você ama, acolher seus erros sem se destruir, entender que você é humano, se perdoar, permitir recomeços. Você não precisa ser seu próprio inimigo. Você pode ser seu aliado. A voz que você usa para falar consigo mesmo define sua autoestima e sua coragem. Capítulo 10. Ousando ser você no mundo real. Viver com coragem é um ato diário. Não acontece da noite para o dia. Não é uma decisão única. É uma escolha repetida. Escolher aparecer. Escolher tentar. Escolher ser honesto. Escolher ser gentil. Escolher ser humano. Viver com coragem significa estar presente, se abrir, aceitar desafios, enfrentar conversas difíceis, defender limites, assumir responsabilidades, seguir um caminho próprio. Quando você abraça sua vulnerabilidade, você descobre que não precisa da aprovação de todos, que seus erros não te definem, que seu valor é inegociável, que a autenticidade vale mais do que perfeição. E a vida começa a fluir. Conclusão. A maior descoberta de Brené Brown é simples e poderosa.
A vulnerabilidade é o centro da vida emocional. Sem vulnerabilidade, não existe amor, não existe alegria, não existe criatividade, não existe propósito. Viver com coragem não é viver sem medo, é viver apesar do medo. É olhar para si mesmo e dizer: eu sou imperfeito, eu sou vulnerável, mas eu sou digno de amor e pertencimento. A partir do momento em que você aceita isso, tudo muda. A vida fica mais leve, os relacionamentos ficam mais profundos, a autoestima cresce e você finalmente permite a si mesmo viver como sempre quis.